Olá, caros amigos. Eu sou Gabriel Velasquez e este é o canal O Espiritualista. Hoje trago a vocês a carta psicografada do inesquecível ator Armando Bogos, que marcou gerações como Nassib, de Gabriela, e o icônico Zé das Medalhas. Esta mensagem traz revelações emocionantes sobre a força que ele precisou ter em seus últimos dias, atuando mesmo diante da dor, e descreve um reencontro surpreendente no plano espiritual que mudará a forma como enxergamos a partida de nossos ídolos. Acredito que vocês ficarão profundamente tocados com o que ele tem a dizer. Esta carta foi psicografada pela médium Clara Mentes, no Centro Espírita São Francisco de Assis, na cidade de Campinas, São Paulo. Antes de seguirmos para a psicografia, quero fazer um pedido especial a você que enfrenta dificuldades na saúde, na vida financeira ou tem um ente querido necessitando de orações. Deixe seu nome completo nos comentários. Nesta sexta-feira, estaremos reunidos em nosso centro espírita em um momento de fé, pedindo pela sua cura, proteção e libertação. Agora, vamos à psicografia. Amados irmãos, boa noite. A sessão de hoje se reveste de luzes que meus olhos cansados da terra não conseguiam vislumbrar nos últimos dias de minha jornada física, e é com a permissão dos mentores que sustentam esta casa de oração e caridade que me achego, pedindo licença para usar da palavra, não como o artista que muitos conheceram através das telas coloridas da televisão, mas como o irmão, o viajor que, assim como vocês, busca o entendimento da eterna caminhada. Sou eu, amigos, aquele que tantas vezes vestiu máscaras de riso e de pranto, que emprestou o corpo a tipos populares, a vilões e a homens simples do povo, e que atendeu na chamada terrestre pelo nome de Armando. Já se passaram anos desde aquele maio de 1993, mas a memória do espírito é um livro indelével onde nada se apaga, apenas se compreende sob nova ótica, e hoje venho lhes contar não sobre os holofotes, mas sobre a grande cortina que se fechou para o mundo material e se abriu para a verdade. O meu desenlace não foi o dormir suave dos justos que a literatura muitas vezes pinta, pois o corpo, essa vestimenta emprestada que tanto amei e usei como instrumento de trabalho, estava exaurido, minado por uma batalha silenciosa que corria em meu sangue, a leucemia, essa palavra que soava como sentença e que eu tentava ignorar com a força da minha vontade de viver e de criar. Lembro-me com nitidez dolorosa dos últimos dias no hospital, onde as paredes brancas pareciam se fechar sobre mim, e eu, que sempre fui homem de movimento, de decorar textos, de encarnar vidas, via-me preso a tubos e agulhas, sentindo a energia vital esvair-se como água entre os dedos. A dor não era apenas física, meus irmãos, embora essa fosse aguda, uma queimação nos ossos, um cansaço que penetrava a alma. A maior dor era a da inconformidade, a revolta surda de quem achava que ainda tinha muito a dizer, muito a atuar. Eu me apegava ao personagem que interpretava na época, o Cândido Alegria, como se ele fosse minha âncora na terra, recusando-me a aceitar que o roteiro da minha própria vida chegava ao fim. A respiração foi se tornando difícil, um fole rasgado que não conseguia mais captar o ar, e o coração, velho companheiro de tantas emoções cênicas, batia descompassado, como um tambor em retirada, enquanto eu ouvia as vozes da minha querida esposa e dos médicos ficando distantes, abafadas, como se estivessem do outro lado de um vidro espesso. O momento do desligamento foi traumático para o meu espírito ainda apegado. Senti um rasgão, um estalo seco no peito, seguido de uma sensação de frio intenso, um gelo que não vinha de fora, mas de dentro, do medo do desconhecido, que mesmo com toda a fé que dizemos ter, nos assalta na hora da verdade. Tentei gritar, tentei segurar a mão da minha companheira, mas meus dedos já não obedeciam, e uma névoa densa, cinzenta e úmida começou a invadir o quarto, apagando os rostos amados, apagando a luz da tarde, apagando tudo o que eu conhecia como realidade. E fui tragado por um torvelinho, uma vertigem indescritível onde eu rodopiava sem controle, perdendo a noção de cima ou embaixo, até que o silêncio absoluto se fez, um silêncio pesado, que doía nos ouvidos.
Acordei, se é que posso usar esse termo, num lugar que não era o céu de anjos tocando harpas que a imaginação infantil concebe, nem um inferno de chamas, mas uma região de penumbra, um crepúsculo eterno onde o sol parecia nunca ter nascido. O solo era lamacento, uma terra fria que grudava em meus pés descalços, e eu me vi sozinho, terrivelmente sozinho, vestindo trapos que pareciam feitos das minhas próprias angústias e vaidades feridas. Ali, naquele cenário desolador que chamamos de umbral, não havia plateia, não havia aplausos, apenas o eco dos meus próprios pensamentos desordenados, o medo de ter deixado obras inacabadas, a preocupação com os que ficaram, e a dor, aquela dor da doença que ainda ecoava em meu perispírito, plasmada pela minha mente que se recusava a acreditar na cura da morte. Caminhei por o que me pareceram dias ou meses, não sei precisar, pois o tempo lá não se mede pelos relógios, mas pela intensidade do sofrimento. E a cada passo eu revivia cenas da minha vida, não as cenas da novela, mas as cenas do homem Armando, os erros, as impaciências, o orgulho que muitas vezes camuflamos de dedicação profissional. Eu gritava por nomes de personagens, confuso, misturando minha identidade com a de Nassib, com a de Zé das Medalhas, perdido num labirinto de egos que eu mesmo construíra, e a sede me queimava a garganta, uma sede de paz, uma sede de Deus que eu não sabia como saciar. Foi então, no auge do meu desespero, quando as forças me faltaram e eu caí de joelhos naquele lodo, chorando lágrimas quentes de arrependimento e humildade, pedindo não mais pela fama ou pela vida física, mas apenas por um pouco de luz, que a misericórdia divina se fez presente. Ao longe, rompeu-se a neblina densa e um ponto de luz, pequeno como uma estrela, foi crescendo, aproximando-se, trazendo um calor suave que começou a dissolver o frio que me habitava. À medida que a luz se intensificava, pude distinguir uma forma humana, uma silhueta feminina que caminhava sobre o lodo sem se sujar, emanando uma fragrância de jasmim que me remeteu às lembranças mais doces. Quando ela chegou perto, meus olhos, ainda turvos pelas lágrimas, custaram a crer, mas o sorriso inconfundível, o olhar penetrante e maternal, a força cênica transformada em potência espiritual, revelaram a identidade daquele anjo socorrista. Era a nossa querida Dinasfat. Ela, que havia partido alguns anos antes de mim, também vitimada pelo câncer, estava ali, não mais marcada pela doença, mas radiante, rejuvenescida, vestida com uma túnica de um tecido que parecia feito de luar. Dina estendeu-me as mãos e, ao tocar seus dedos, senti uma descarga elétrica de amor percorrer todo o meu ser, cicatrizando feridas que eu nem sabia que tinha. "Levanta, Armando", disse ela com aquela voz rouca e doce que o Brasil tanto amou. "O espetáculo da dor acabou, meu amigo. Agora começa o ensaio da vida verdadeira." Eu não tive forças para responder, apenas me deixei amparar por ela e por 2 outros enfermeiros espirituais que a acompanhavam, seres de grande estatura e bondade que me ergueram como se eu fosse uma pluma. Senti meu corpo ficar leve e começamos a ascender, deixando para trás a paisagem cinzenta, subindo por faixas de cores que iam do violeta ao azul celeste, até avistarmos, ao longe, uma cidade magnífica, cercada de jardins suspensos e banhada por uma luz dourada que não projetava sombras. Entramos na colônia espiritual que soube depois ser a Alvorada Nova, um posto de socorro e refúgio para artistas e comunicadores que desencarnam. Fui levado imediatamente para um hospital, mas que em nada lembrava aquele quarto frio de São Paulo. Aqui as paredes eram de cristal translúcido e a medicação era feita através de águas magnetizadas, cores e músicas que penetravam diretamente na alma. Fiquei em sono reparador por um longo tempo, sendo tratado das lesões que a quimioterapia terrena e os meus próprios pensamentos de angústia haviam imprimido em meu corpo espiritual. Quando finalmente despertei, refeito, a sensação de leveza era tamanha que precisei reaprender a caminhar sem a gravidade pesada da terra. Dina estava lá, pacientemente, e me guiou pelos corredores daquela colônia, mostrando-me que a vida continuava, pulsante e vibrante.
Vi teatros imensos, onde espíritos encenavam peças não para o entretenimento vazio, mas para a educação da alma, dramatizando as leis divinas para plateias de espíritos recém-chegados ou perturbados. Vi bibliotecas onde os livros não eram de papel, mas de projeções mentais, e jardins onde as flores cantavam ao vento. Com o passar do tempo, e após muito estudo e adaptação, compreendi que o meu talento não era meu, mas um empréstimo de Deus para consolar e alegrar. Hoje, meus irmãos, integro uma caravana de arte e fraternidade, trabalhando sob a coordenação de mentores dedicados. Nosso trabalho é visitar o umbral e as zonas de sofrimento, não para atuar, mas para usar a arte como terapia. Muitas vezes, plasmamos cenários de infância, recriamos ambientes familiares para espíritos que estão presos na loucura do remorso, usando o teatro como uma chave para abrir as portas de suas consciências endurecidas. Não interpreto mais vilões ou comerciantes ambiciosos. Hoje, aprendo a interpretar o papel mais difícil de todos, o de um verdadeiro cristão. Encontro aqui muitos amigos, a classe artística é unida no plano espiritual, despida das vaidades de camarim, compreendendo que a fama na terra é fumaça que o vento leva e que o único aplauso que realmente importa é a aprovação da nossa própria consciência e o sorriso de Jesus. Vejo daqui as reprises de meus trabalhos, vejo o carinho de vocês e agradeço, não por vaidade, mas por sentir que de alguma forma deixei uma semente de alegria. Mas quero dizer-lhes, com a ênfase de quem viu a cortina se fechar e se abrir novamente, não se apeguem aos papéis que a vida lhes deu momentaneamente. Você não é o rico, nem o pobre, nem o médico, nem o paciente. Você é um espírito imortal em aprendizado. A doença que me levou, a leucemia, foi apenas o instrumento necessário para quebrar a casca do meu ego e libertar a essência que precisava voar. Não tenham medo da morte, pois ela é apenas uma mudança de cenário, uma troca de figurino para um ato mais sublime. Olho para cada um de vocês nesta sessão e vejo suas luzes, suas dores, suas esperanças. Saibam que o amor é a única moeda que atravessa as fronteiras da vida. Amem agora, perdoem agora. Não esperem o último capítulo da novela da existência para resolverem seus conflitos, pois o roteirista maior, que é Deus, pode chamar para a cena final a qualquer momento. Que a paz do Mestre Jesus envolva seus corações, que a alegria de viver, a verdadeira alegria, aquela que não depende de audiência, mas de harmonia interior, preencha seus dias. Volto agora para as minhas atividades, ao lado de minha querida amiga Dina e de tantos outros, na certeza de que um dia todos nós nos encontraremos no grande palco da eternidade, onde não haverá mais adeus, apenas o eterno encontro das almas afins. Fiquem com Deus, meus irmãos, do amigo e eterno aprendiz, Armando.